Lançado em 2002, O Chamado é um filme de terror psicológico que conta a história do espírito de uma garota que, morando em um poço, sai através da TV e mata todos que assistem sua fita amaldiçoada. A premissa é simples, mas o final, meus amigos, assustou geral e fez um sucesso extraordinário no lançamento. Eu próprio me lembro de querer muito assistir O Chamado, mas eu demorei anos pra ter coragem de dar play lá em casa. E aí quando eu dei play também, gente, é um filme que assim, ele é terror, mas dá pra assistir tranquilo, sem ficar traumatizado, sabe? Eu não sei o que acontece, mas eu vou até trazer um vídeo no canal onde eu vou explorar o terror através das décadas. E dá pra perceber quando uma nova geração já não tem mais medo do que a geração antiga tinha, sabe? Quando fica meio bobo. E quando eu assisti O Chamado, eu acho que eu já não tava mais na pegada de ter medo. Então hoje vocês vão perceber que é um filme de terror, claro, mas dá pra assistir tranquilo, dá pra sair sem traumas, sem grandes traumas dele, vai, vamos colocar assim. Outra coisa é que se tornou um filme icônico, não tem como você não conhecer a icônica Samara do Poço, a menina do Poço, até porque Todo Mundo em Pânico também imortalizou com a Brenda saindo na mão com ela no meio da sala. Get up, you little ugly bitch! Come on! E tem outra, né? O Chamado foi o primeiro dos remakes ocidentais de um material original oriental que fez tanto sucesso que acabou abrindo portas para outros filmes do gênero como O Grito e Pulse, que também tem as suas versões originais lá do Oriente. E se você não sabia disso, fica, porque eu vou comentar um pouquinho sobre a versão original japonesa do filme, as mudanças que ocorreram na adaptação, e também vou revelar alguns segredos de bastidores. Sabe aqueles bastidores com segredos pesados? Esse aqui tem. Tá? Bastidor de filme de terror sempre tem história pesada, né? Além disso, o próprio filme em si já é legal demais pra se comentar, né? Então, meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí, porque hoje é dia de terror. Hoje vamos falar sobre o clássico dos anos 2000, O Chamado. Bora conhecer essa pérola. E o filme começa mostrando uma casa do lado de fora e duas adolescentes que estão lá dentro conversando a respeito da televisão. E tipo, é muito engraçado porque elas estão falando sobre aquelas teorias da conspiração que tinha muito sobre TV, que saía eletromagnetismo e queimava a pessoa por dentro, queimava os neurônios. Isso é muito clássico dos anos 2000. E as moléculas na nossa cabeça ficam todas instáveis. E as empresas sabem disso, mas não fazem nada. E esse começo, ele é muito legal, ele é muito animador, porque elas estão conversando sobre uma tal fita que tá todo mundo falando, né? A fita que quando você assiste, você morre 7 dias depois. E uma das garotas, a Kate, ela assistiu faz 7 dias com o namorado e uns amigos lá numa cabana. E aí o que acontece? A amiga dela leva a sério, né, a história e o lance da maldição da fita, enquanto ela não. Só que aí ela começa a meio que ter um ataque na frente da amiga dela e a amiga dela fica preocupadíssima. E aí ela tá zoando com a amiga dela, tipo, ela não está morrendo, sabe? Só que o filme faz a gente pensar que realmente ela tá. Assim, hoje em dia a gente cata na hora que, mano, você tá fingindo. Mas na época, todo mundo falou assim, eita, é desse jeito que mata então? Porque a gente tinha essa curiosidade, né? Hoje a informação é muito mais disseminada. Nos anos 2000 não era. Então a gente só sabia que tinha um filme chamado O Chamado e que a menina matava todo mundo que assistia a fita. A gente não tinha certeza de como que ela matava. E aí a amiga dela fica com raiva porque ela enganou a amiga, só que o telefone toca e é exatamente próximo ao horário que ela assistiu a fita lá na cabana, que é por volta das 10 da noite. Ela desce pra atender e esse começo, ele é cheio de quebra de expectativa. É uma pena que durante o filme, a quebra de expectativa não foi explorada, sabe? A gente fica pensando que vai ser desse jeito o filme todo, a gente realmente não vai saber quando que vai acontecer o terror de fato, quando tá acontecendo. Mas não, durante o filme é normal, tipo, é um filme de terror psicológico normal, mas quando a menina atende o telefone, ela fica tipo, ai meu Deus, aí ela passa o telefone e a menina fala bem assim, alô? E ela, ai mãe, é você, então tipo, era a mãe dela. Depois disso, ela vai na cozinha pegar um negócio pra tomar e o ângulo da geladeira é aquele ângulo clássico de filme de terror que vai dar jumpscare na gente quando ela fechar a geladeira. Só que aí ela fecha e não tem nada. O terror só começa de fato quando ela passa pela sala, a TV liga, e aí ela desliga a TV, ela sai, a TV liga de novo sozinha e ela puxa da tomada. Aí quando ela sobe, ela vê uma poça d'água saindo do quarto dela. Quando ela abre a porta, aí sim, ela é atacada pela Samara. A gente não vê de fato o ataque, mas a gente sabe que alguma coisa aconteceu com ela e foi ali que ela morreu. E aí assim, uma curiosidade é que parte do terror do Chamado é o medo do desconhecido. E isso é muito comum, assim, esses filmes de terror, onde algo é completamente desconhecido e não se sabe nada, e durante o filme vai se descobrindo, mas nada é muito intuitivo, nada é muito tipo, ah, eu já imaginava.
sabe? É sempre umas coisas meio, mano, mas da onde que vem, sabe? É muito desconhecido isso. Isso é normal em filmes de terror japonês, sabe? E é isso exatamente que o chamado explora, porque uma fita, um poço, uma TV, e aí? E aí, durante o filme, a gente vai entender qual é que é. E aí é que conhecemos a Rachel, a nossa protagonista, e o seu filho, o Aidan, que é aquele menino introspectivo, é aquele menino meio subliminar. Subliminar que fala? Eu não sei. É aquele garoto meio médium. E a professora fala pra ela que ele é muito inteligente, mas que ele não se comunica muito e que talvez ele esteja desenhando pra ajudar a superar a dor de ter perdido a Kate, porque essa menina que morreu no começo do filme era a prima dele e cuidava dele, ele gostava muito dela. E aí a mãe dele fala, isso é normal e tal. A professora fala, mas olha os desenhos. Aí ela olha e todo mundo morto, assim, todos os desenhos a Kate tava morta. Aí a mãe dele fala bem assim, né, a Rachel fala, mas é normal, né, ele tá lidando com o luto da forma dele. Ela fala, eu sei, mas só que você falou que ela morreu há 2 dias, né? Ela falou, sim. Aí a professora responde, só que esse desenho foi feito a semana passada. E aí? Faz 1 semana que esse desenho foi feito. Como que ele foi feito? Você disse que ela morreu há 2 dias. Isso mesmo. Ele fez os desenhos semana passada. E aí assim, gente, vai ter algumas coisas que eu vou comentar com vocês que eu não gosto muito no chamado. Que é, por exemplo, essa é uma delas, tá? O Aidan, ele é vendido como um menino com poderes mediúnicos, sabe? Assim, meio iluminado e tal. Só que nunca é explorado. Nunca fica claro pra gente se ele tem ou se ele não tem. Nunca fica claro pra gente qual é que é a dele, da onde que vem, sabe? Esse poder dele, essa intuição dele. Nunca fica claro. E isso me irrita um pouco. Porque ele só sabe, ele só vê, só sente. Tá, e aí, que mais? Mas da onde? Como? Não é explorado. É só isso, só. E como não existe um arco narrativo nele, então fica elas por elas. Isso me irrita um pouco. Bom, a Rachel chega no funeral junto com o filho dela, né, o funeral da Kate. E lá, a mãe da Kate tá desesperada e pede pra Rachel dar um jeito, assim, descobrir o que foi que aconteceu, porque ela fala, não tem explicação. Aí aqui acontece o primeiro jump scare do filme, onde ela fala que viu a filha dela, e aí mostra a filha dela, só com aquele som alto, com aquela coisa, né, que a gente fica tipo, ai meu Deus do céu. E assim, a imagem é boa, dá realmente medo, sabe, tipo, é bacana. Eu vi o rosto dela. E a mãe da Kate pede, pelo amor de Deus, pra Rachel investigar. Elas são irmãs. Investiga a morte da minha filha. Já que você é jornalista investigativa, descobre o que foi que aconteceu. Não é normal isso. E quando a Rachel sai pra conversar com os amigos da Kate, ela descobre que, primeiro, ela assistiu uma tal de uma fita que mata em 7 dias. Só que aí ela deixa isso pra lá porque parece lenda urbana, né? Parece uma coisa besta. Só que aí ela descobre que o namorado da Kate morreu na mesma hora que ela morreu. E aí dizem que ele se matou. Ela fica com aquilo pra ela. Depois ela sobe no quarto da Kate pra dar uma olhada. Encontra um voucherzinho pra ela ir pegar fotos que foram reveladas. Quando ela pega essas fotos da Kate, ela vê que eles foram pra um clube, sabe, numa montanha, junto com outros 2 amigos. E aí tem uma coisa muito interessante, porque enquanto ela tá passando essas fotos, ela vê eles na frente da cabana, né, cabana 12 e tal. E aí tem uma foto de um garoto mexendo na TV, e aí umas fotos depois, eles já estão com o rosto desfigurado. Por quê? Acontece isso de fato. Todo mundo que assiste a fita da Samara, até o momento da morte, não consegue aparecer mais em fita de vídeo, gravação, foto, nada. O rosto fica distorcido. E ela acha aquilo muito esquisito e vai pesquisar o que foi que aconteceu com todos eles. E aí ela descobre que todos eles, os 4, morreram na mesma hora em circunstâncias esquisitas. Ela, óbvio que ela se arruma, vai lá pra montanha, pra esse clube aí nas montanhas, que eles foram passar o final de semana, pra ver se ela encontra alguma coisa na tal da cabana 12. Entende o que foi que aconteceu com eles ali, porque aparentemente foi depois dali que as coisas começaram a ficar esquisitas. E na recepção, enquanto ela tá lá, o dono, na verdade não o dono, o gerente, a pessoa que gerencia ali, né, os hóspedes e tal, ele fala que os adolescentes foram muito baderneiros e que eles reclamaram da TV, porque o sinal era muito ruim. E aí ele fala bem assim, inclusive a gente até colocou várias fitas de vídeo disponíveis aqui pra eles levarem, porque a gente sabe que o sinal é realmente ruim. Quando ela olha pras fitas, descontraída, ela só olha pra ver qual é que é. Tem uma fita lá que não tem capa, não tem nada, só a fita velha, preta, lá parada. Foram os hóspedes que deixaram quase todas as fitas. Bom, Ela olha, aí ela se lembra do menino falando, que eles assistiram a fita que mata em 7 dias. Ela pede a cabana 12, fala que quer ficar na cabana 12 e pega a fita. E lá vai ela assistir. E aí é muito legal porque tem uma cinematografia, aqui inclusive a minha amiga Miss Walker, do Plantão Geek, ela fala muito sobre isso, sobre cinematografia e tal. E tem uma hora que a cena fica toda vermelha, recai assim, recobre um lance vermelho na imagem, por causa de uma árvore de folhas vermelhas que tá com o sol passando atrás dela, assim. Então tem toda uma questão, só que acontece, o vermelho aqui,
ele deixa claro que o perigo se aproxima. Que nessa situação, o vermelho usado nessa situação significa perigo. E ela dá play na fita e ela é braba. Ela assiste a fita toda, assim, sem piscar. São umas imagens horríveis, imagens perturbadoras. Tem tipo uma lacraia, centopeia, sei lá, um bicho assim horrível que sai andando. Tem o poço, tem uma mulher se matando, tem uma mulher na frente do espelho penteando o cabelo. É um monte de imagem escada, um monte de imagem aleatória. E o barulho dessas imagens e a maneira como ela é montada, isso é uma coisa muito... assim, não tem outra palavra, é perturbador. E eu lembro que quando eu era mais novo e eu assisti ao Chamado, eu nunca assisti inteiro esse momento. Nunca assisti. Eu sempre olhava pra lá, fechava o olho, ficava assim, porque eu tinha também na minha cabeça que assim, devem ter colocado também um negócio assim, subliminar, nessa música, nessas imagens pra gente ficar meio perturbado. Com certeza fizeram alguma coisa, então eu não assisti, eu não tinha coragem de assistir inteiro. Eu fui assistir inteiro, tipo, depois de muito grande. E assim que ela terminar de assistir, o telefone toca e adivinha, 7 dias. 7 dias. Pois é, a partir dali ela acha aquilo estranho, esquisito, mas não é de cara que ela aceita que algo sobrenatural aconteceu com ela. Mas ela fica tentando entender o que foi que aconteceu. E isso é que é o tcharam do roteiro. Por quê? A gente tenta racionalizar as coisas, né? Só que é meio irracional. Uma fita de vídeo que você assiste, o telefone toca, e dependendo de onde você estiver, o telefone vai tocar, e alguém vai falar 7 dias. E a Rachel, ela é essa pessoa incrédula, né? Ela é uma jornalista investigativa, então tipo, as coisas são pão, pão, queijo, queijo. Certo é certo, errado é errado, preto no branco. Essas coisas que não conversam, que apela pro sobrenatural, pra ela é incabível. Então a gente acaba vivendo o drama dela. É aí que mora o terror. A gente fica incrédulo junto com ela e vai passando a acreditar nas coisas junto com ela também, sabe? Isso é muito legal. A construção desse filme nesse sentido é muito legal. A maneira como no final ela tá completamente louca, acreditando em tudo e tipo temendo pelo fim dela, é muito bacana. E aí uma curiosidade, a Naomi Watts, ela não foi a primeira escolha, né? O pessoal, os produtores, eles queriam que o filme trouxesse uma grande atriz. A Gwyneth Paltrow foi meio que sondada pra fazer. A Jennifer Connelly e até a Kate Beckinsale. Que eram nomes assim, sabe? No início dos anos 2000, final dos anos 90, eram nomes em Hollywood que, nossa, queremos. Só que o diretor, ele não queria uma grande estrela no filme. Nenhuma grande estrela no filme. Ele queria que o filme fosse descoberto pela galera, sabe? Não é... Hoje em dia, não acontece muito mais isso, né? É difícil um filme que é lançado sem pelo menos uma grande estrela. Muito difícil. Só em streaming e tal. Filme que vai pra cinema é muito difícil. E esse aqui, nesse caso, ele não queria realmente. E deu muito certo. Até porque o filme arrecadou mais de 249 milhões mundialmente, assim. O Chamado foi realmente um acontecimento, projetou o nome da Naomi Watts e acabou rendendo várias sequências. Que, inclusive, já fico aqui estabelecido pra vocês que, se vocês quiserem que eu traga o Chamado 2 e, posteriormente, o Chamado 3, que também é muito bom, inclusive o 3, como ele é muito recente, ele é na era da internet já, dos vídeos no YouTube e tal, e o vídeo da fita é vazado por e-mail. Tem toda uma questão, assim, muito louca. Se vocês quiserem que eu traga até o 3, aí vai ter que bater a metinha de like, hein, gente? Então, ó, 7 mil likes pra homenagear os 7 dias que a Samara dá de vida pras pessoas. E eu trago o Chamado 2, hein? 7 mil likes, o Chamado 2 tá na mão. Show de bola? Voltemos ao filme agora. Bom, depois que ela recebe a ligação, aí existe uma virada no filme. Por quê? O filme passa a mostrar os dias corridos da Rachel. Porque como ela tem exatamente 7 dias de vida, então dentro desses 7 dias, ela precisa descobrir todo o mistério que envolve essa fita e o que é que rola pra não ser morta. Então, diferente de um filme onde poderia rolar durante um mês, sabe? E viaja, e dorme, e descobre, tem um inside. Não, aqui é assim, ó, querida, se eu fosse você, eu dormiria até pouco. Quinta-feira, primeiro dia. Oi, bobinha! Corre atrás, filha, que já tá contando já o relógio, é uma contagem regressiva. E aí, assim, trazendo aspectos do bastidor, fofoquinhas e tal, existe um lance dos corvos dentro do set do Chamado. Todas as vezes que eles iam fazer gravações externas, um punhado de corvo aparecia, do nada. E aí dizem que o pior lugar pra gravar era essa cabana, onde fica não só a fita da Samara, mas o poço dela também, a gente vai descobrir mais pra frente. Toda vez que tinha gravação nesse lugar, era uma merda de tanto corvo que aparecia.
acontecia. E a produção começou a ficar com medo daquilo. Fora que eles falaram que teve dias de filmagem em que os corvos batiam na janela, como se quisessem entrar na cabana, sabe? Eles falaram que foi realmente muito complicado, além de que membros da equipe também relataram que estavam tendo sonhos perturbadores esquisitíssimos com corvos. Ou seja, gente, pelo amor de Deus. E tem realmente uma coisa que, por exemplo, no Japão, eles costumam ter a premissa de que toda vez que você faz um filme de terror, em qualquer escala que seja, esse filme vai atrair mau presságio. Tipo, você precisa se espiritualizar de alguma forma depois que acabar as gravações ou durante as gravações, se proteger, porque eles falam que realmente se abre esse portal, essa coisa de os seres virem, entende? Participarem de alguma forma ali. É uma coisa super tenebrosa. Eu não gosto, porque eu tô gravando isso aqui, ó, 1h da manhã. Não gosto. Vamos seguir com o filme? Bom, a Rachel acaba indo atrás do ex-marido dela, que nesse ponto da história a gente não sabe o que é o ex-marido, mas não tem importância, né? Isso aqui é um assiste comigo, é uma coisa mais soft, então eu já posso ir soltando pra vocês as bombas. E aí é uma coisa meio chata, porque isso só é revelado no meio do filme. Então, passa a ideia pra gente que existia um desenvolvimento, pra gente entender por que ele é ex-marido dela, não estão mais casados e tal. Só que assim, volto àquilo que eu falei que me irrita no filme. Não tem explicação. Simplesmente, eles eram casados, não são mais. Don't call me Gaga. Foda, viu? Bom, ela mostra as fotos dos jovens pra ele, com a cara distorcida. E aí ele fala, isso aqui deve ser um efeito bem feito, né? E aí ela dá uma câmera digital pra ele e fala, tira uma foto minha. Aí ele tira, ela tá com a cara toda torta. Aí ela fala, olha as outras fotos. Ele olha, tudo com a cara torta. E ela fala, o que será que é isso? Ele fala, não sei. Eles mudam de assunto. E aí? O que você acha? Tipo, não sei. Gente, peraí. Como assim? Não sei e tchau. Vocês não vão desenvolver isso aqui? Por favor. Eles não desenvolvem. E aí, gente, me irrita um pouco. Adoro esse filme, mas a gente também não adora 100% algumas coisas, e aí a gente tem que colocar. Tem uma hora desse filme que ele começa a ficar longo, gente. Que você fala bem assim, nossa, não vai logo. Nossa, que não acaba. E eu fico pensando, esses 20 minutos que vocês alongaram desse filme, que vocês usaram 20 minutos pra alongar o babado, por que vocês não usaram pra poder explicar melhor algumas coisas que interessam a gente? A mediunidade do menino, por que vocês eram um casal não são mais, e até discutir melhor isso aqui da cara dela. Tá toda torta agora, igual a dos adolescentes. Então, gente, por favor. Bom, ele pede pra analisar a fita, e aí ela sai enquanto ele assiste. Ele termina de assistir, ele tá descrente de que algo tá acontecendo, e aí o telefone toca assim que ele termina de assistir. E eu fico pensando, por que você não deixou que ele pegasse o telefone e falasse, e tipo, escutasse alguém falar 7 dias? Não, ela vai lá e desliga o telefone, não deixa o telefone tocar, e depois disso, algumas coisas começam a ser percebidas como esquisitas, como por exemplo, aquela minutagem de toda a fita antigamente, gente, quando você colocava a fita, começava a minutagem 00000, e aí a minutagem ia correndo, conforme, né, 15 minutos de filme, 30 minutos de filme, na verdade de fita, né, porque nenhuma fita começava o filme direto, então tipo, mas tem esse timer. E a fita da Samara não tem, e a cópia que a Kate fez também não tem, então eles ficam tipo, isso é uma assinatura digital. A original pode até tá meio travada, mas a cópia também tá travada idêntica à original, é meio esquisito. Além de que, esse ex-marido dela, ele trabalha como analista de vídeo, então ele analisa vídeos, eu não entendi direito o trabalho dele, tá, mas ele é uma pessoa que ele entende de filmagem e produção de audiovisual. E aí ele fala, cara, essa cena do espelho tá muito esquisita, porque tem uma cena na hora da fita lá da Samara que mostra um espelho, e ele fala, devia ter uma câmera na frente desse espelho. E não tem. Devia estar direto a câmera aqui, a gente devia estar conseguindo ver. E não tem. Nossa, que coisa esquisita, né? Então esses são os aspectos mais assim que ele vê e que ele fala, pode ser que tenha alguma coisinha esquisita aí, mas ele ainda não se convence. E aí assim, segundo o que eu pesquisei, rolou um marketing lá nos Estados Unidos. Eu não fui a fundo de saber se é verdade, mas eu acho que parece ser real. Aonde a galera do filme, eles compraram uns horarinhos durante a programação noturna das TVs pra passar uma cópia da fita da Samara, né? Então, do nada, durante as madrugadas, passava lá aquelas imagens aleatórias. O povo comentava no dia seguinte, tipo, você viu que de repente passou? Eu vi. Nossa, eu não vi, vou ficar acordado pra ver se eu vejo. E no final falava, né? O Chamado, The Ring, nos cinemas e tal. Além do que, algumas fitas foram deixadas em para-brisas de carros no shopping. E aí a galera, quando chegava em casa, que tinha fita de vídeo, botava pra assistir, não. Era só isso, e no final falando que o filme ia estrear no cinema. Aí o boca a boca acabou fazendo com que o filme também fosse um sucesso, porque acabou tornando-se a coisa famigerada. Então parte do sucesso nos próprios Estados Unidos é desse boca a boca do antes, sabe? Do marketing. Muito legal, né? Mas eu amei, simplesmente amei.
E aí o filme fica um pouco mais frenético, um pouco mais gostoso, porque a Rachel começa a descobrir coisas aleatórias. Ela vê que a fita tem um erro e quando ela puxa o tracking da fita, ela vê um farol. Ela pesquisa que farol que é esse, descobre que esse farol fica lá num tal de um lugar chamado Ilha Moesco. E aí ela descobre que esse farol ele foi reformado por uma galera. Na foto do dia do final da reforma, ela vê que uma das mulheres da reforma é a mulher que aparece na fita. E ela descobre que aquela mulher chama Anna Morgan. E ela começa a pesquisar sobre a Anna Morgan. E aí descobre que essa Anna Morgan mora num rancho com aras, com vários cavalos. Ela era criadora de cavalos junto com o marido dela, o Richard Morgan. E os cavalos todos se mataram, se suicidaram. Então tem todo um lance por trás da história dela. E aí o pior acontece, mas também é a hora que o filme pega fogo mesmo. O filhinho da Rachel, que estava dormindo, um belo dia ela acorda, ele já tá acordado, ela tá ouvindo um barulho, ela fala assim, mas esse barulho é o barulho da fita da Samara. É o filme dela, Samara, que tá passando em minha casa. Quando ela chega, eu tô brincando, mas gente, é muito sério. Quando ela chega no quarto do filho dela, o filho dela não tá mais lá. Ela fala, pelo amor de Deus, cadê meu filho? Ela corre e ele tá na sala. Quando ela chega, tá no final, assim, ó, zen. Ela grita, ela fica desesperada, pega ele, pergunta por que ele assistiu. Ele dá uma resposta assim, ele fala, é que ela tá na minha cabeça, ela não me deixava dormir. A gente descobre que ele tem um contato com a Samara. A Samara conseguia falar com ele, de alguma forma, sabe? E ele não tava conseguindo dormir mais, então ele foi lá e pôs a fita, deliberadamente assistiu. E agora o telefone toca, a Rachel não deixa ele atender, óbvio, mas ele está fadado. A partir de hoje, 7 dias pra você. Um beijo, meu amor. Meu amor, um beijo no seu coração. Bom, a Rachel vai pra tal ilha Moesca e isso já é o 6º dia, tá? É no 6º dia que ela consegue ir pra lá. E aí ela conversa com o Richard. Ele, a princípio, pede pra ela entrar, falar que tudo bem conversar com ela. Ele fala que ele não cria mais cavalos, que os cavalos enlouqueceram, quebraram a cerca, se suicidaram na praia, que foi uma coisa horrível, que eles não entendem direito como que foi que isso aconteceu. Só que ele sempre com um ar meio esquisito, né? Porém, ela, tem uma hora que ela tá andando pela casa e ela encontra o espelho que a mulher aparece se arrumando. Me desculpe, moça, qual mesmo o seu nome? E aí ela pergunta pro Richard, ele fala bem assim, esse espelho aqui, ele apareceu nessa fita, você sabe o que é essa fita aqui? Quando ele olha o Richard, ele fica meio perturbado. Ele pergunta se alguém mais viu a fita, ela fala que não. Então parece que ele sabe que essa fita existe, de alguma forma ele sabe que essa fita existe. E quando ela pede pra ele falar um pouco mais sobre a fita, sobre a filha dele, sobre a esposa, porque aí nesse momento ela já descobriu que ele tem uma filha, ele manda ela embora, ele fica bravo com ela, expulsa ela da casa e manda ela embora. Ela, óbvio que ela não vai, né? Ela acaba ficando por ali, ela conversa com uma doutora da cidade, que conhece todo mundo, e essa doutora explica pra ela quem era a tal da Anna Morgan. Bom, a doutora conta pra ela que a Anna, ela se suicidou depois que os cavalos se mataram. Diz que ela ficou meio louca. E principalmente por quê? Porque toda vez que ela tava próxima a Samara meio que tinha o poder de projetar imagens na mente da Anna Morgan e em objetos, em coisas inanimadas. Ela projetava a imagem ali. Então, por causa das imagens enlouquecedoras que a Samara projetava na cabeça dela e dos cavalos terem se matado e todo a merda que tava acontecendo, ela foi e se matou, se suicidou. A Rachel fica com aquela história meio engasgada, volta na casa do Richard pra tentar falar com ele, mais uma vez. Ele aparentemente não está em casa, ela entra e quando ela chega na sala, tem uma fita ali de alguma coisa, de algum experimento, de alguma sessão, de alguma coisa. Ela bota essa fita pra assistir, dá play e é a Samara. Lá na clínica, o pessoal tava fazendo testes com ela, tentando entender quem era ela, e ela tá falando com a pessoa e eles estão gravando a sessão, meio que a sessão de terapia com a Samara pra tentar entender quem é a Samara. E aí o médico, ele mostra, tipo, uma chapa, eu não sei como é que é o nome daquilo, sabe? Que é tipo quando você faz raio-x. Então ele mostra aquilo e tem umas imagens ali naquele raio-x. E ele pergunta, como você fez isso? Aí ela fala, eu não sei, eu só pensei e eles apareceram aí. Então, tipo, provavelmente na hora que eles fizeram a ultrassonografia, eu não sei como é que é, né? A chapa da cabeça dela, as imagens que apareceram ao invés de ser a imagem do cérebro dela, foi imagens do que ela tava pensando na hora. Ela projetou essas imagens no negócio. E daí a gente entende melhor, né? Da onde que vem esse poder da Samara. Tipo, isso é meio subliminar, então muita gente nem entende direito, só aceita que tem uma fita da Samara e tal. Mas é assim, gente. Ela projetou todo o ódio do que aconteceu com ela na fita. E aí ela colocou algum código nesse ódio todo. Então, toda
toda vez que alguém assistia a fita, ela matava. E aí nessa sessão fica claro que ela é odiosa, que ela fez mal pra mãe, pro pai, pros cavalos. E a Rachel fica super comovida com aquilo, sabe? Ela meio que fica comovida com a história da Samara, ela acha que a menininha tá sofrendo, sabe? Só que assim, tá na cara que essa menina é o demônio, né? Tá na cara. Rachel! Pelo amor de Deus, Rachel! Tá louca? Gente, a fita acaba e foi bom porque tem um momento em que o Richard aparece e ele vê que a Rachel tá assistindo a fita e ele deixa ela assistir até o final. Ele ataca ela e sobe com um monte de cabo, com um monte de coisa. Ele começa a falar, você não sabe quem era ela. E ela fala, você matou a sua filha. Você matou ela, eu sei que você matou. Cadê sua filha? Você matou ela. E o Richard se suicida. E aí, tipo, fica uma coisa super esquisita. Porque pra gente, a gente entende, como a gente já sabe que a Samara é do mal, então a gente entende o quão perturbador é a existência da Samara. É tão perturbadora que fez com que a ideia de que ela ainda tá aí, gente, ela ainda tá fazendo coisa, sabe? Isso ainda não acabou. O pai dela se mata de tão, sabe, que é. E isso mexe com a Rachel. A Rachel fica meio, pô, não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Por que ele se matou? E aí uma curiosidade rápida é que a Samara se chama Samara só no chamado, né? No filme original, que chama Ringu, japonês, ela se chama Sadako Yamamura. E aí é claro que foi feita uma adaptação do nome dela, né, de Sadako pra Samara, pra poder se adequar ali aos padrões norte-americanos, pra o pessoal não estranhar demais o nome dela. E uma outra curiosidade é que essa cena do Richard se matando, ela foi gravada em um take só, de uma vez. Até porque o orçamento, né, o budget pra fazer o chamado não era alto. E o grande lance é que os efeitos práticos usados pra fazer essa cena acontecer, eles deram, né, essa coisa, essa potência pra cena, a gente fica realmente impactado com como as coisas acontecem, mas também era uma coisa assim de não pode dar errado, tá? É um take só e vai do jeito que for. E ficou ótima a cena, né? Fica muito boa. Eu, pelo menos, gosto dessa cena. Bom, a Rachel descobre um lugar no celeiro onde os pais da Samara, né, a Anna e o Richard, deixavam ela lá pra dormir lá, tipo, isolava ela. Inclusive, é super alto e eles tiravam essa escada inclusive aparece nas imagens distorcidas da fita e tal, pra que ela ficasse lá em cima, só que ela tinha problema pra dormir, porque os cavalos faziam barulho, então ela foi quem enlouqueceu os cavalos, ela foi quem projetou coisas ruins na cabeça dos cavalos, fazendo com que eles se suicidassem. Só que a Rachel ainda não entendeu nada disso, tá? Ela tá achando que a Samara é uma vítima de todos eles. A Samara era bonitinha, uma queridinha, né, mesmo ela tendo aquela cara, pelo amor de Deus, mas ela ainda, né, ainda é uma criancita, poxa. E aí eles percebem que o papel de parede desse quarto tá rasgado. Quando eles rasgam, tem uma árvore feita meio que queimada ali naquele lugar, que foi provavelmente projetada pela Samara. E essa árvore é aquela árvore vermelha lá do Shelter Mountain, lá do clube lá das montanhas, lembra? Pois é, e aí ela fala bem assim, tem alguma coisa a ver então com a cabana número 12, eles fazem esse paralelo. Eles vão pra lá, só que aí já é o 7º dia, tá? Então assim, ó, a Rachel vai morrer. Daqui a pouco ela morre. Eles chegam na cabana, eles não estão entendendo nada o que tá acontecendo. O sol já começou a se pôr, só que não acontece nada com ela de fato. Porém, o ex-marido dela, que resgatou ela lá da casa do Richard, que tá com ela ali e que nesse momento acredita nela, acredita nas coisas sobrenaturais, porque ele se viu distorcido na câmera, ele tirou um monte de foto dele e viu que a cara dele também tá distorcida. Então ele falou bem assim, cara, realmente tá acontecendo alguma coisa, então eu preciso ajudar a Rachel a descobrir qual que é essa parada. Tem uma hora que ele bate no negócio, um monte de bolinha voa pro meio do quarto, e aí eles percebem que tem alguma coisa ali, tem alguma coisa chamando eles pra aquele lugar. Quando eles tiram o tapete, tá marcado assim, parece que tá apodrecido, sabe? O assoalho. Eles acabam com o chão da cabana e descobrem um poço ali. Pois é. A Samara, não entendo, tá? Como é que ela consegue fazer as coisas acontecerem, mas a TV se desprende do chão, empurra a Rachel lá pra dentro do poço, ela cai lá embaixo. E quando ela cai, a Samara faz questão de mostrar pra ela o dia da morte dela. Então ela vê a Anna Morgan chegando naquele poço, naquele lugar onde foi construído aquela cabana número 12, matando a Samara e jogando ela do poço. Só que acontece, ela não estava morta. Mostra ela abrindo o olho depois de cair lá embaixo, ou seja, ela ficou 7 dias naquele poço até que ela morresse. Vocês entenderam? A pegada dos 7 dias? Pois é, foi isso que aconteceu com ela. E a Rachel entende. O corpo da Samara sobe, ainda como o corpo da Samara mesmo. E quando o ex-marido da Rachel fala, vou pegar você aí embaixo, que ele bota a luz, o corpo da menina se desfaz assim e fica só a caveira. Então a Rachel entende que o que a Samara queria era que a verdade de como ela foi morta fosse exposta e ter um enterro feliz. Então quando a Rachel é retirada do poço, ela entrega o corpo da Samara, aí é feito todo o negócio e finalmente a Samara vai ter um
enterro digno, o corpo dela vai ter um enterro digno, ela foi encontrada e retirada daquele lugar. A Rachel tá em paz, ela fala, é por isso que eu não morri. Porque eu tinha uma missão de vida, que era desvendar o segredo da Samara. Será? Bom, quando a Rachel volta pra casa, ela deita com o filhinho, com o Aidan, né? E aí de manhã, no dia seguinte, quando ela tá se sentindo super bem e tal, o Aidan acorda, pergunta pra ela se ela descobriu qual é que era o negócio. Ela fala que sim, que entrou no poço e salvou. A Samara tirou a Samara de lá de dentro. Aí o Aidan fica de pé e fala assim, você fez o quê? Que você tá... E a Rachel, ela tá com um ar de heroína, assim, de sim, salvamos ela, meu filho. E ele fala, não, você não salvou ninguém, você não entendeu? A Samara nunca dorme. Vocês fizeram um erro de ter tirado o corpo dela de lá de dentro. Tipo, vocês só liberaram mais ela. Tipo, sabe? Você tá ficando louca. E aí a Rachel fica com medo daquilo porque ela percebe que ela tinha uma marca no braço que some assim que ela pega a Samara. E o filho dela tinha uma marca também nesse braço, porque a Samara também tinha feito uma marca no braço dele pra mostrar coisas pra ele. E ela percebe que a marca no braço dele não sumiu. Então, a maldição tá ativa ainda. Ela liga pro Noah por quê? Vocês lembram, né? Ela assistiu a fita num dia. No dia seguinte, ela chamou o Noah pra saber qual é que é esse ex-marido dela. E ele assistiu a fita naquele dia. Então, tá chegando a hora dele morrer. Ele não atende o telefone porque a TV dele liga do nada. E aí, finalmente, nós vemos um ataque da Samara. É bom a cena. Ele chega perto da TV, ela começa a sair do poço. E essa cena, ela foi gravada ao contrário, né? Na verdade, a Samara, ela foi gravada andando de trás, indo até o poço e entrando nele. Por isso que se vocês separarem o cabelo dela vai escorregando pra fora assim, porque a imagem tá ao contrário pra dar essa estranheza pra gente, né? Ela chega até a beira da TV e aí ela sai da TV em uma das cenas mais icônicas do cinema, assim. Um dia eu ainda tenho que fazer um compilado de cenas icônicas, marcantes do cinema, que todo mundo que assistir nunca mais ninguém esquece, e essa é uma delas, que é a Samara saindo da TV. E aí é muito louco, porque a imagem é boa. E a Samara, você percebe que ela não é ela. É um tipo de espírito holográfico dela, né? É uma criação mental da Samara. É uma maldição mental que a Samara conseguiu projetar e fazer com que fosse tipo uma arapuca, como se fosse uma armadilha constante. Assistiu é pego, assistiu é pego, assistiu é pego. Ela vem andando e o Noah tá morrendo de medo. Quando ele olha pra ela, ela dá aquela olhada feroz, né? O cabelo dela separa e você vê só o olho dela. E ele morre. E aí é nesse momento que a Rachel chega. Quando ela chega, eu acho isso também super interessante, porque a Samara, quando ela mata a pessoa, ela arruma a pessoa, pra quando encontrarem a pessoa tá de um jeito, né? Nossa, falei muito pessoa agora. Mas, por exemplo, ela matou a Kate de pé na porta. Porém, quando a mãe encontrou, a Kate tava arrumadinha dentro do armário. Ela matou o Noah agora no chão. Mas quando a Rachel chegou, ele tava sentado na cadeira. Aí ela vira a cadeira e grita de medo, porque ele tá morto. Bom, a Rachel chega em casa e ela tá bravíssima, ela tá angustiada, agoniada, ela tá tudo de ruim, porque ela não entende o que mais que ela poderia fazer. Tipo, ela entendeu que, na verdade, o mal era a Samara mesmo, né? O Aidan, o filho dela, deixou claro pra ela que, não tem a ver com os pais foram vítimas da Samara, ela é a vilã. Então ela fica falando, o que foi que eu fiz, E aí ela quebra a fita da Samara. Quando ela quebra, ela percebe que a única coisa que ela fez de diferente de todo mundo foi uma cópia. E aí ela ensina o filho dela a fazer uma cópia. Então ela pega o dedo dele, bota lá nas máquinas onde ela fez a cópia da fita. Aí fica aquele dilema moral. Por quê? O filho dela pergunta, o que vai acontecer com a próxima pessoa que assistir a fita? E aí a Rachel fala, paciência, né? E aí eu fiquei me perguntando, tá? Eu acho que pra salvar o filho dela, ela tem que fazer uma cópia e alguém precisa assistir essa cópia, entende? Não é só fazer a cópia. Outra pessoa tem que assistir essa cópia, porque pelo dilema que o filho dela passou, é isso. E aí, assim, no filme 3, no chamado 3, que se chama Chamados, tem essa questão de a pessoa que assistiu o vídeo, ela tem que fazer outra pessoa assistir em até 7 dias, senão ela morre. Ela tem que fazer uma cópia no computador mesmo, do arquivo, e fazer uma outra pessoa assistir, senão ela morre. E aí fica uma questão da menina que, quando acontece isso com ela não tem coragem de fazer outra pessoa assistir, porque ela fica, e se eu condenar a vida dessa pessoa, né? Então tem esse dilema moral no 3. Então eu acho que é isso que acontece aqui. E a Rachel demonstra que assim, é paciência, né? Quem assistir a fita, paciência. Eu sei que você, meu filho, vai estar salvo. Tem toda essa questão, né? E aí a gente tem que pensar, e aí, como é que faz?
Como eu falei, O Chamado foi um sucesso estrondoso. Ele era um remake de filme de terror de maior bilheteria do mundo, até a chegada de It, a Coisa, em 2017. Que aí ele se tornou o remake de terror mais bilionário do mundo. E realmente eu acho que vai ser difícil bater It, a Coisa, tanto em questão de bilheteria, quanto em nenhuma outra questão, né? Que a questão mesmo é a bilheteria. Eu acho que vai ser difícil bater It, porque realmente teve um apelo, teve um negócio. Todo mundo foi assistir It, a Coisa, né? Eu acho que eu ficaria até feliz, sabe? De lançarem um filme de terror que desbanque It, porque desde 2017, quando foi lançado, nunca surgiu um outro filme de terror que arrecadasse tanto quanto esse. Então, assim, foi um grande sucesso e teve as suas continuações. Questionáveis? Sim. Mas do 3 eu gosto, tá? Do 2 não é aquela coisa que... Mas do 3 eu gosto, eu acho divertido. Só que também eles tiraram a ideia da Samara, mudaram uns negócios... Mas a gente só vai saber se tiver like, né? O visual da Samara se tornou um ícone da cultura pop. Todo mundo adora, né? Aquela coisa do cabelo molhado, da pessoa putrificada, assim, toda podre. Imunda, nojenta, asquerosa. Por causa da água e tal. Maravilhoso, então, tipo assim, é um ícone. E eu quero saber o que vocês acharam do vídeo de hoje, gente. O Chamado, vocês já tinham assistido, não tinham, gostaram de relembrar o filme como é que ele era? Ele é bom, né, gente? Ele tem uns furos, mas ele é bom, ele é divertido. Comenta aí que eu quero saber tudo e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.